Muita saúde e muita paz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 25. Eu quero compartilhar com os irmãos. Domingo eu estava ministrando uma palavra e enquanto eu falava no domingo, veio algo no meu coração, os irmãos vão lembrar disso, quando eu disse que o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e ele diz uma palavra seguinte. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esta foi a palavra do Senhor. E hoje eu estava preparando a mensagem tanto para falar hoje à noite, quanto para falar no domingo à noite. Domingo à noite eu vou falar sobre o poder da carne, o poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando eu estava preparando essa palavra para ministrar hoje, eu me lembrei desse texto. E eu me lembrei de um texto que nós estudamos uma vez na nossa igreja, no prédio antigo, a respeito do homem quando quer construir alguma coisa, ele precisa primeiro projetar o que ele quer para a vida dele. E uma das coisas que eu me lembrei hoje é que todos nós queremos algo de Deus. Queremos que os céus nos dê resposta em tudo. Queremos que o Senhor não tenha medo e nem receio em derramar sobre nós as suas bênçãos. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que o dia que o Senhor precisou dar algo para nós, Ele não obteve em nenhuma situação de reter o que Ele tinha para dar. A Bíblia diz que Ele entregou tudo o que Ele tinha de mais precioso. E o que Ele tinha de mais precioso que Ele deu por nós? Ele entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele entregou tudo que Ele tinha. Jesus entregou a sua própria vida por nós. Escute uma coisa, não existe nada mais importante na vida do homem ou na vida da mulher do que a sua própria vida. O fôlego de vida vale mais do que qualquer coisa. Hoje eu vou dar muito spoiler da mensagem de domingo. Para você ter ideia, a segunda coisa mais importante da nossa vida hoje, primeiro é termos vida e vida eterna. A segunda coisa mais importante para termos hoje é saúde. Porque o homem ou a mulher com saúde, ele tem tudo. Essa semana nós estávamos... Essa semana? Cadê Arnaldo? Arnaldo está aí? Foi ontem, Arnaldo, que nós estávamos andando ali na feira da 28. Encontrei com um caba grande, bem grandão, forte o caba, sentado, mexendo no Instagram. E aí na hora que passou por mim, ele: aí pastor, tudo bem? Levantou, pegou na minha mão. Aí ele disse: pastor, como é que a gente faz para tomar um café? Não vai gravar não, Arnaldo. Pastor, como é que a gente faz para tomar um café bem ali? Eu falei: vai lá e toma. Aí ele disse: não, pastor, estou sem dinheiro. Eu falei: eu também. E continuei minha caminhada com o Arnaldo. E aí quando a gente estava mais na frente, eu disse: rapaz, um marmanjo desse, saúde, caba graúdo, forte, podia estar trabalhando. Foi a minha palavra. Aí eu me lembrei hoje dessa cena. Por quê? Porque o que mais importa para nós é a saúde. Então domingo você vai entender por que é que o Senhor entregou o seu corpo por nós. A morte de Jesus não foi só por causa do seu sangue derramado, mas por causa do seu corpo, que a gente quase não fala. Por causa disso há entre vós muitos fracos. Não é por causa do sangue, é por causa do corpo, porque não sabe discernir o corpo. O corpo traz saúde. Então isso é para domingo. Vou dar muito spoiler de domingo, mas preste atenção. Então o que é mais importante antes da saúde? A vida. A vida é importante, sim ou não? Quem quer morrer aqui, levanta a mão. Depois do culto a gente vai orar por você. Ninguém quer morrer. Todos nós queremos viver. Ontem nós passamos na frente do cemitério e o Arnaldo disse assim: tá tudo pintadinho, né, rapaz? Tá bonitinho aí, né? Falei: eu não quero nem vir, não quero nem entrar lá dentro, não quero nem visitar. Ninguém quer morrer. Todos nós queremos ter vida. E além disso, nós sabemos que nós temos vida, e não só vida natural, nós temos vida
eterna. Só que preste atenção, Jesus nos ensinou que nós precisamos dar tudo para Ele. Para sermos discípulos, nós precisamos negar a nós mesmos. Então o que nós temos de mais importante? É o nosso dinheiro? O que nós temos de mais importante? São bens materiais que nós temos? Não. O que nós temos de mais importante? São coisas? Não. O que nós temos de mais importante? A nossa vida. O que nós temos de mais importante? A nossa vida. Aí a minha palavra hoje é uma pergunta. Você está disposto a dar tudo o que você tem para Deus? O que é mais importante na nossa vida? A vida. Quando nós falamos em dar tudo, a primeira coisa que nós vemos hoje, aí eu vou repetir, é o problema da fala de muitos pastores e da forma que as pessoas querem ouvir. Se alguém pegar só esse pedaço agora que eu vou falar, se alguém pegar só essa frase que eu vou falar e eu dizendo assim, Deus quer o seu tudo. Deus não quer só um pouco do que você tem, Deus quer tudo. Se alguém pegar só essa frase que eu estou falando agora, o que eles vão dizer que eu estou pedindo? Dinheiro. Por causa da forma que se criou, as pessoas vão olhar dessa forma. Mas eu quero dizer para você que o seu tudo não é o seu dinheiro. O seu tudo não é o que você tem. O seu tudo não são as coisas que pertencem a você. O seu tudo é entregar a sua vida para Ele. Agora nós precisamos aprender que entregar a vida não é só vir aqui na frente e aceitar Jesus. Aceitar Jesus, a gente ainda fala assim, eu entrego a minha vida ao Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. A gente ainda repete, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me dê forças para te servir. Aí a gente sai daqui e volta para aí, ou volta para casa, e a gente vai fazer tudo aquilo que a gente quer, que fazíamos. Então entregar tudo para o Senhor é se doar totalmente para Ele. Esse é o grande tchan da questão, é o grande problema que nós temos hoje enfrentado quando se fala em viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus é dar tudo para Ele. Quem me ouve? O áudio está bom lá atrás? Ficou melhor hoje? Maravilha. Então, quando nós falamos em dar tudo, eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo de número 25. Conta um negócio bem interessante e eu quero que você entenda comigo. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. O que ele disse? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, diga bem alto. Bem alto. Continue, versículo de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo de número 28. Hoje é RCS, segura aí, aperta o cinto. Pois qual de vós, bem alto, 1, 2, 3. Espera aí, vou fazer algo, então eu vou primeiro calcular. Estou entregando minha vida para Jesus? Agora já era, vai ter umas coisinhas agora que vai ter que dar certo, não tem mais para onde voltar não. Versículo de número 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem, vai fazer o quê? Vai zombar dele. Versículo de número 30, dizendo,
Este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo de número 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para o quê? Calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com... Espera aí, eu tenho 10.000, vai vir um contra mim com 20, eu vou ter que fazer um cálculo aqui. Versículo de número 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, o que vai acontecer? Envia-lhe uma, pedindo condições de paz. Versículo de número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós de novo, 1, 2, 3. Assim, pois, de novo, 1, 2, 3. Dá um Google aí. Explica para mim o que significa a palavra tudo. O que é tudo? Tudo. Sem exceção. Tudo é? Tudo é o quê? Não, então eu vou dar 2 horas, mas o resto da semana eu não dou. Isso é tudo? Tudo é o quê? Tudo. Então tudo no Google é a totalidade das coisas. Então eu vou dar para o Senhor? Vou dar para o Senhor o quê? Tudo. Versículo de número 34. Quem está acompanhando, diga amém. Não precisa nem pregar, só ler o texto já é a mensagem. Vamos lá. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido. E versículo 35 por último. Ouça. Amém? Agora faz assim, ó. Aperta o cinto. Aperta o cinto aí, porque hoje é RCE. Amém, irmãos? Amém? É, porque esses dias falaram assim, não, o pastor é só benção, a missa é que bate. Pois hoje eu vou descontar tudinho. Hoje eu vou bater. Vou nada. É a missa que bate, o pastor é só bênção, né? É nada. Ela disse que é um floco de algodão. Escute, irmãos, por favor. Quando a Bíblia fala de sermos discípulos do Senhor, ser discípulo é aquele que entrega tudo. E uma das coisas que nós precisamos aprender, que o Senhor, Ele sempre vai requerer de nós, não o que nós temos como posses. Eu sempre digo aos irmãos que quando você vai dizimar, quando você vai ofertar, você está dando isso por gratidão. Mas quando nós falamos em dar ao Senhor tudo, o que nós precisamos aprender? Existem muitos homens na Bíblia que entenderam isso. E eles deram tudo deles. Só que a Bíblia nos ensina que quem dá tudo ganha mais. O grande problema que nós enfrentamos é que nós achamos que nós, quando damos algo ao Senhor, nós estamos perdendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e ser bem aberto com os irmãos. Quando nós falávamos antigamente sobre oferta, há muitos anos atrás, nós não tínhamos medo, Alisson, de falar sobre oferta abertamente. Nós não tínhamos receio de pedir oferta rasgado. Alguns anos atrás, eu sou pastor há quase 30. Há 20 anos atrás, eu podia
pegar um microfone e falar no microfone assim: se Deus está mandando você dar o seu carro, coloque ele no envelope e dê de oferta. Eu podia falar isso tranquilo, Lucas, porque nessa época as pessoas criam mais. E tem muitos que creem até hoje. Mas o grande problema é que hoje o telefone grava, as pessoas postam, e quem vê as postagens acham que nós estamos usurpando os irmãos. Estamos tomando dos irmãos. Por quê? Por causa das situações de alguns. E com isso, nós muitas vezes estamos deixando os irmãos sem prosperar, porque nós não podemos falar isso. Mas eu estou dizendo aos irmãos que em sentido de oferta, hoje a gente não pode mais falar tudo isso. Estou deixando claro, nós não podemos mais. Eu não posso falar para você: pegue o seu carro, pegue sua casa, pegue seu celular, pegue tudo que você tem, pega seu salário todo e coloca no envelope. Eu não posso falar isso. Por que eu não posso falar isso? Porque todo mundo hoje escandaliza. Porque criou-se a cultura de que falar isso é um escândalo. Então, fecha o parênteses que eu abri. Eu não estou falando isso. Fecha o parênteses. Mas quando a Bíblia fala em dar tudo, a Bíblia entrega o tudo como tudo. Vamos pegar alguns homens para você entender o que significa isso. Antigamente, quando você levantava uma oferta, deixa eu abrir o parênteses de novo. A pessoa dava, mas ela recebia. Deus honrava. Eu não sei se eu contei aqui na igreja a história de um irmão que me deu um carro de oferta. Um dia ele deu um carro de oferta, era um Corcel 2. E ele ganhou um Gol. Mas por quê? Ele creu nisso. Agora, quando a Bíblia fala em dar tudo, a Bíblia fala em dar a própria vida. O que vale mais, seu carro ou a sua vida? Seu carro ou sua vida? Cadê o Marquinhos? O Marquinhos, quantos anos ele tinha quando ele ganhou você ganhou um tablet? Vou te queimar, Lohane. Você faz meme de todo mundo. 5 anos. O Marquinhos tinha uns 5 anos de idade, o baterista da igreja. A Lohane tinha um tablet. E o Marquinhos estava brincando com o tablet. O Marquinhos andando, trupicou, caiu. E o tablet caiu no chão. A Lohane veio correndo de longe. Meu tablet! Pulou o Marquinhos. Ela queima todo mundo. Foi ou não foi assim? Está ali o irmão dela. Veio correndo, pulou o Marquinhos. Meu tablet! A gente não aguentou isso. Até hoje a gente lembra disso. O menino. Lohane, o menino. Não, quero saber do meu tablet. Quem vale mais, o Marquinhos ou o tablet? Naquela época era o tablet. Agora olhe para mim, por favor. Nós precisamos entender que as coisas que nós temos não têm mais valor do que a vida. O que o Senhor quer de nós não é o nosso carro. O que o Senhor quer de nós não é um bem que eu tenho. Porque se Ele tiver o seu coração, Ele tem tudo. Seu carro não é nada. Sua moto não é nada. O que Ele quer é o quê? Sua vida. Ele não diz: se você der o seu carro, você é meu discípulo. Ele não diz: se você der a sua moto, você é meu discípulo. Ele não diz: se você der a sua bicicleta, você é meu discípulo. Ele diz: aquele que entrega a sua vida, esse é o meu discípulo. Agora olhe para mim. Um dia o Senhor chegou em Abraão, capítulo de número 12 do livro de Gênesis. O que o Senhor pediu para Abraão? Tudo. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Vocês conhecem a história de Terá? Quem é Terá? Pai de Abraão. Um dos homens mais ricos daquela época, pai de Abraão. Terá ou Tera.
Agora a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: larga tudo. Larga a herança, larga a riqueza, larga tudo que você tem e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Deus nem disse para onde ele iria. E o que Abraão fez? O que Abraão fez? O que Abraão fez? Largou tudo. Coloca aqui para mim, Gênesis capítulo 24, versículo 35. Nós vamos ler alguns textos. Quem está aqui, diga amém. Hoje eu vou falar muito. Ninguém mandou vocês ficar tomando meu tempo para falar de vinho. Vamos lá. Gênesis capítulo 24, versículo 35. Quem está lá no Data Show? Manu. O Senhor tem abençoado muito a meu Senhor. E ele se tornou, leia bem alto. Então, se você quiser escrever, escreve assim: Abraão deixou tudo, mas também ganhou tudo. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele te dá tudo de volta. Ele entrega tudo que você precisa. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite? Nós somos igreja. Domingo eu disse isso. Essa igreja, para muitos é muito fácil ser crente aqui, mas quem é daqui sabe que não é. Nós ensinamos os irmãos a serem crentes de verdade. Não é ensinar você a usar um terno e uma gravata e uma saia. Nós não pregamos vestes aqui, mas nós pregamos santidade nessa casa. Nós entendemos o que a Bíblia nos ensina. Então a Bíblia está dizendo que para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que entregar minha vida por completo para Ele. Eu não posso ser crente só de domingo. Eu tenho que ser crente de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo. Eu tenho que ser cristão o tempo todo. Porque eu não posso dar só uma parte do que eu tenho. O Senhor quer tudo de mim. E tudo de mim é por inteiro, é me entregar por completo, é saber o que eu tenho de melhor. Entregando tudo ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai ter muito mais para me entregar do que eu tenho para entregar para Ele. Ou você acha que você vai ganhar de Deus no dar? Você pode até dar algo para Deus, mas você nunca vai ganhar dele no dar. Ele sempre vai te dar muito mais do que você dá algo para Ele. Então, se você está dando a vida pelo reino, não se preocupe, Ele já deu a vida pela sua vida. Se você está entregando a vida pelo reino, não tem como você ganhar dele. Você só tem vida porque Ele entregou a vida pela sua vida. Então, nós só estamos aqui porque Ele deu a vida por nós. Mas agora Ele não pede para você ir lá e se matar. Ele não pede para você ir lá e se crucificar. Ele não pede para você ir lá e se entregar ou cair de cima da ponte, se oferecer como sacrifício. Não, a única coisa que Ele pede é que você tenha consciência que tudo que você tem é dele. E o que você tem de mais importante é o quê? Sua vida. A sua vida é de quem? É dele. Mas hoje a mídia ensina assim: da minha vida, cuido eu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sou o dono do meu nariz. Ninguém manda em mim. E isso vai se implantando na cabeça das pessoas, e as pessoas vão pensando assim: ninguém manda em mim. Pastor não manda em mim, líder não manda em mim, marido não manda em mim. A mulher já bate o peito logo e fala: tu não manda em mim. O marido cresce, engrossa a voz, bate no peito e diz: quem manda aqui sou eu, tu não manda em mim. E começa com esse negócio. E quando chega na hora de Deus, o que a gente vai fazer? A gente está tão acostumado a falar ninguém manda em mim, aí a gente vai dizer o que para Deus? O Senhor também não manda em mim. E Ele não quer nada de você. Ele só quer que você se entregue para Ele como Abraão. Abraão, quero nada de você não. O que o Senhor quer, Deus? Só sai daí e faz o que eu estou te falando. E a Bíblia diz que Abraão fez. E o que Deus fez com Abraão? O que Deus fez com Abraão? O Senhor tem abençoado muito. Aqui, o servo de Abraão está contando a história.
dizer, não, você não conhece meu Senhor. O Senhor Deus tem abençoado muito o meu Senhor Abraão. Por quê? Porque um dia Abraão entregou tudo. E qual era o tudo de Abraão? A vida. O que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Deixa eu te dar outro exemplo. Moisés. Todos conhecem a história de Moisés. Moisés, hebreu, filho de uma hebreia. Como é o nome da mãe de Moisés? Joquebede. A Bíblia diz que Joquebede teve quantos filhos? 3 filhos. Nome deles? Moisés, Arão e Miriam. Aí a Bíblia diz que Moisés nasce numa era que era muito difícil. Toda criança do sexo masculino que nascesse naquela época tinha que morrer. Foi uma ordem naquela época no Egito para matar todas as crianças do sexo masculino. Então Moisés nasceu e ficou escondido 3 meses na tenda. Você consegue imaginar? Sabe o que a história diz? Que naquela época toda mulher que estava grávida, que era hebreia, era colocado um soldado na porta da tenda. Quando a criança nascia, o soldado abria a cortina e olhar o sexo. Se fosse menina, vivia. Se fosse menino, matava na hora na espada. A Bíblia diz que Joquebede engravidou, mas ela escondeu Moisés. E Moisés nasce, consegue imaginar? O menino não podia nem chorar. Nasceu, se chorar, morre. Se chorar, misericórdia. Moisés não podia nem chorar, mas a Bíblia diz que o menino crescia, mesmo escondido o menino. Para os pregadores pentecostais que gostam disso, deixa eu dar uma frase de efeito para você. Mesmo escondido o menino crescia. Você não precisa estar em evidência para crescer. Uma frase, os pregadores que gostam, você não precisa estar em evidência para crescer. Moisés crescia mesmo escondido. Aí a Bíblia diz que com 3 meses a mãe de Moisés tem que colocar ele na beira do rio. E ele é achado por quem? Pela filha de Faraó. Resumindo a história, Moisés é criado aonde? No palácio. Consegue imaginar? Moisés tem tudo. Vivendo no palácio com tudo. Digno de todas as coisas no palácio. Mas um dia Moisés vê os hebreus sendo maltratados. 2 egípcios estão maltratando um hebreu. O que ele faz? Mata. E foge. Agora Moisés, que tinha tudo, corre para onde? Para o deserto. E lá no deserto Deus encontra ele e diz: criei toda essa situação para você sair daquela riqueza de tudo que você tinha, porque eu tenho algo poderoso para você. E você conhece a história. Moisés se tornou o maior líder do Velho Testamento. É comparado como Jesus, o libertador de Israel. Então preste atenção, Moisés trocou o luxo do Egito pelas areias do deserto, mas Deus o honrou. Deus usou Moisés. Ele poderia voltar de novo. Se ele voltasse para a filha de Faraó, se ele voltasse para o Faraó, ele tinha todas as regalias que ele tinha, mas ele preferiu seguir o que Deus tinha determinado para ele. Ele perdeu com isso? Não perdeu. Por quê, pastor? Porque quem entrega tudo não perde. Que eu disse? Então o Senhor quer, a única coisa que Ele requer de nós é a nossa vida. Ele não está te pedindo outra coisa, irmãos. Ele só quer que você entenda que você é filho dele, que você é cristão, que você é servo. Tem que ficar parado aqui, né, gente? Já está com o braço doendo já, né? Olha lá ele gritando lá, pelo amor de Deus, que eu fico... Então vou ficar parado aqui. A única coisa que ele quer que você entenda é que você é filho, que se você deixar tudo, você vai continuar recebendo muito mais. Não foi o que ele disse para os seus discípulos? Aquele que deixar pai, mãe, tudo, receberá 100 vezes mais nessa vida e ainda na outra vida.
não perde, irmão. Quem entrega tudo para Deus não perde. E eu estou falando, volte para mim, não estou falando de tudo financeiro, estou falando de tudo vida. Deus não quer seus bens, Deus quer seu coração. Porque se Ele tiver seu coração, Ele tem tudo. Ele tem seus bens. Sabe quem reclama de dízimo e de oferta? Quem nunca deu o coração para Deus. Porque quem já deu o coração não questiona dízimo e oferta. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento. Nós temos outro exemplo na Bíblia. Eu gosto muito desse cara, Amós. Amós é conhecido como um profeta que ministrou muito sobre Israel caminhar com o Senhor. O texto mais famoso de Amós é 3:3, quando ele diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A Bíblia diz que Amós, ele era um moço que tinha algo poderoso, colhedor de figos. Alguns dizem que ele era boiadeiro, mas era colhedor de figos. Capítulo de número 7, versículo de número 10. E a Bíblia diz que ele deixou tudo de lado para ser profeta de Deus. Se tornou um dos profetas menores mais conhecidos da sua época, da sua contemporaneidade. Que isso, Jesus? De todos os outros que caminhavam com ele naquele período. E a Bíblia diz que se tornou um profeta reconhecido em Israel. Por quê? Porque ele deixou tudo para servir ao Senhor. Sabe o que Deus quer de você? O que Ele quer? Tudo. Ele não te quer pela metade, Ele te quer por completo. Vou te dar vários exemplos. Pedro e João. A Bíblia diz que Pedro e João estavam pescando. Tinham barcos. Preste atenção, irmãos. Quem tinha um barco naquela época tinha posses. Não pensa que Pedro tinha um barco de pescador. Pedro tinha posses. Quem já assistiu The Chosen aí? Pedro tinha um barco. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro e disse o que para ele? Sai daí. Deixa tudo aí. Pedro, João, larga esse barco aí. Larga essas redes aí. E agora a Bíblia diz que eles largam os barcos, largam as redes. E eles vão fazer o quê? Vão seguir Jesus. Só para resumir, Pedro se tornou quem, irmãos? Após a ascensão de Jesus, em Atos capítulo 1, sabe quem assumiu a igreja de Jesus? Pedro. Foi o primeiro pastor da igreja de Jesus. Pedro se tornou pastor de Jerusalém, o primeiro pastor. Porque Deus confiou nele, mas porque um dia ele deixou tudo que ele tinha para servir ao Senhor. Tem uma música que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Não tem uma música assim? Quem tem Jesus e quem não tem nada. Aí eu pergunto: você já aceitou Jesus? Sim ou não? Já entregou tudo? Pastor, sim, tem umas coisas que tem umas coisas que é melhor não dar não. Agora a Bíblia diz que quando eles entregaram tudo, eles se tornaram ganhadores de almas. Deixaram de pescar peixes e passaram a pescar almas. Tem coisa melhor, irmão. Galardão no céu não é para quem dá maior oferta. Galardão no céu é para quem ganha mais almas, para quem serve o reino de Deus. A Bíblia diz que eles deram tudo para o Senhor. Olhe para quem está do seu lado e pergunta: que tanto que você já deu para o Senhor? Que tanto? Que tanto? Eu podia baixar um decreto na igreja. Já imaginou se a gente fosse radical como antes? Quem aqui tem mais de 20 anos na igreja? Mais de 20 anos de idade não. Na igreja, que aceitou Jesus, mais de 20 anos. Na nossa época, se jogasse bola, era pecado. Sabe como é que chamava a bola? Ovo do capeta. Não é dessa época?
Futebol era ovo do capeta. Jogou bola, pecado. 6 meses sem tomar ceia, só porque jogou futebol. Tu é doido, já imaginou? Na nossa época, as irmãs mais antigas, sabe, diz, cortou o cabelo? Vixe, tinha um anjo que colhia os seus cabelos e levava para o céu e guardava na gaveta no céu, porque não podia cortar o cabelo. Quem é dessa época aí? Não podia, cortou o cabelo, morte. Não, estava condenada à morte. Não podia tanta coisa. Mas por quê? Por causa de falta de entendimento. Mas era uma época que quem era crente, irmão. Quem era crente, era crente. Aí veio as eras, e veio o modernismo, aí foi entrando muita coisa. A pior praga que existe hoje, vou falar para vocês, eu não posso proibir, tá? Mas a pior praga que existe hoje se chama rede social. A maior desgraça do mundo se chama rede social. Vi ontem como é que fala? Uma pesquisa. 79% dos casamentos hoje que são destruídos é por causa de rede social. As pessoas hoje, elas estão tão fixadas em redes sociais que elas são dependentes da rede social como uma droga. Tem gente que, se ela não tiver com o celular na mão, ela entra em abstinência. Só come se for com o celular na mão. Só vai para o banheiro com o celular na mão. Só dorme antes de olhar todas as mensagens. E a primeira coisa que ela faz quando abre o olho é pegar o celular e olhar se alguém de madrugada mandou mensagem para ela. É ou não é, irmãos? É ou não é? E nós queremos de Deus como aquele povo tinha antes. Oxalá que a gente pudesse voltar a proibir celular, a proibir rede social. Eu sou de uma época que botava a plaquinha na igreja, proibido celular. Você tinha que entrar e desligar lá na porta. Se eu fizer isso hoje, quantos fica no culto? Nem fica. Se eu hoje disser, desliga o seu celular, senão não vou continuar o culto, as pessoas levantam e vão embora. Vão ou não vão? Elas estão dando tudo? Sim ou não? Você já viu alguém postando na hora do culto? Sim ou não? Respondendo o WhatsApp na hora do culto? Sim ou não? Olhando mensagem na hora do culto? Sim ou não? Aí eu pergunto, deu tudo? Entregou tudo para o Senhor? E depois quer que o Senhor... Não, Senhor. Claro que a gente não recebe a bênção por merecimento, mas nós precisamos entender que quando nós damos tudo, nós recebemos em troca. Quantos me ouvem? Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos inúmeros. Mateus era cobrador de impostos, tinha um salário fixo, recebia pelo governo romano naquela época, mas a Bíblia diz que ele largou tudo e foi servir o Senhor como escriba. Ele foi só para escrever tudo aquilo que o Senhor tinha. E hoje a gente está lendo o quê? Através daquilo que ele escreveu. Foi honrado por Deus. Nós precisamos ter entendimento que tantos fizeram isso. Nós temos um exemplo que hoje, se eu fizesse isso na igreja, dava um problemão. Barnabé vendeu. O que ele vendeu, Júnior? Vendeu tudo que ele tinha. Vendeu todas as suas propriedades e entregou aos pés dos discípulos de Jesus. Vendeu tudo, entregou aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que se entregou totalmente para o reino. Sabe quem foi o companheiro de Paulo para as viagens missionárias de Paulo, reconhecido naquela época nacionalmente com Paulo? Barnabé.
se tornou reconhecido como um apóstolo de Cristo também, juntamente com Paulo. Por quê? Porque entregou tudo que tinha. Nós queremos algo de Deus, mas na hora de nós entregarmos para Deus, nós não entregamos. Eu amo alguns irmãos aqui na igreja, porque eu sempre digo, essa igreja, para quem está nos visitando, nós somos intensos. Na hora de louvar, a gente louva. Se é para pular, a gente pula. Se é para gritar. Por quê? Porque a gente se entrega por completo. Só que o que eu quero que você entenda? Não é só na hora do culto, irmãos. Nós não podemos ser entregues ao reino só em 2 horas de culto. Nós temos que nos entregar por completo ao Senhor. O apóstolo Paulo trocou tudo o que ele tinha. A Bíblia diz que ele tinha mordomias. Ele era aquele poderoso homem que andava, matava os cristãos, tinha autoridade por onde andava. A Bíblia diz que como soldado romano ele tinha autoridade, tinha tudo. Mas o que ele fez? Entregou a vida dele para o reino. Quem se tornou Paulo? Paulo se tornou o apóstolo de Cristo. Eu disse esses dias para os irmãos sobre Paulo. Paulo se tornou o apóstolo do Senhor. Muitos questionam se Paulo era o 12º apóstolo ou era 13º. Você ouve falar de Matias só quando ele é nomeado pelos discípulos. Acabou. Mas depois você ouve falar muito mais de Paulo do que de Matias. Então nós precisamos entender que quando nós damos tudo para o Senhor, nós não perdemos, nós ganhamos em tudo. Quando você se entrega por total ao Senhor, você ganha. Passe a viver assim. Acordei de manhã, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou viver com o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, minhas postagens vão ser com o Senhor. A rede social é uma praga que eu disse, mas também serve para evangelismo. Se você pegar meu Instagram, segundo os meninos aí, como dizem, eu sou hypado, é? Eu não tenho nem muito não. Eu tenho quase 17 mil seguidores no meu Instagram. Olha lá se tem uma postagem minha, pessoal. Procure. Pega meu Instagram assim, ó, e procura. Todo o meu Instagram. Primeiro que meu Instagram, quando eu posto alguma coisa minha, brigam comigo. Quem mexe no meu Instagram? Levanta a mão aí, quem mexe no meu Instagram? Quase toda a mídia, até tu já tem a senha do meu Instagram? Quase toda a mídia dessa igreja. Ó, meu Instagram tem nesse celular, tem nesse celular, tem no celular da Sofia, tem no celular da Lara, tem no celular do Lucas, tem no celular do Ismael. O meu Instagram, se alguém me mandar uma mensagem particular, ela vê. Isso é até bom, que ninguém manda mensagem para mim. Eles todos veem mensagem no meu Instagram. Esses dias chegou 3 da manhã, uma irmã assim: oi pastor, tudo bem? Está acordado? A gente foi stalkear, que fala? Quando foi stalkear, eu peguei o celular e falei: amor, responde em áudio. Diga: sim, minha irmã, estou acordada, está precisando de oração? Em áudio. Falei: manda em áudio que é para ela ver. E a missionária: oi irmã, aqui é a pastora, tudo bem? Está precisando de oração? Ainda bem. Agora imagine, irmãos, o que acontece? O meu Instagram serve para quê? Para o reino. Deixa eu te fazer uma pergunta, não fica bravo comigo não. Para que serve o teu Instagram? Alguns servem para trabalho. Mas para que serve o teu? Quais são as suas postagens? Na sua postagem, engrandece quem? Você quer curtida para você ou você quer curtida para o Senhor? Houve um silêncio. Está falando. Então, nós precisamos entender, eu sou do Senhor, mas meu Instagram não é. Meu Facebook não é. Meu WhatsApp não é. Minha vida não é. Não devo satisfação para ninguém. Eu não estou te dizendo que você é obrigado a dar satisfação. Eu só estou te dizendo que o Senhor quer de você o quê? Tudo. O Instagram faz parte do tudo? Sim ou não? Não, Senhor, eu dou tudo o que o Senhor quiser, menos
Ó, irmãos, não precisa falar comigo não. Por favor, olhe para mim. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas olhe para mim. Se você tem um Instagram, um WhatsApp, que mais? Twitter, que mais? Facebook, Trend, TikTok, que? Kawaii. Que diabo é Kawaii? É primo do TikTok. Pronto. E você é casado ou casada? Oxi. E nem o seu marido ou a sua esposa tem acesso? Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Eu acho que Deus está falando aqui. E eu acho que tem gente que vai sair daqui zangado comigo. Mas Deus está falando com você. Deus está falando. Se nem a sua mulher ou seu marido tem acesso, Deus vai ter? Apesar de que Deus está vendo. Hã? A outra aqui, a mulher também clonando. Deus nem clona, Deus vê. Agora preste atenção, eu tenho que entender isso. Olha, irmãos, se tem uma coisa que eu louvo a Deus, talvez vocês não entendam, e eu falo isso abertamente. Se tem uma coisa que eu louvo a Deus, é que toda essa igreja tem acesso ao meu celular. E é aqui, ó, aberto. Qualquer um que chega ali, pastor, qual é a senha? Eu falo, não me conhece. Se me conhece, sabe a minha senha. Também não vou abrir assim também para todo mundo assim também não. Mas quase todos, da mídia praticamente quase todos, 15 pessoas têm acesso ao meu Instagram, o meu celular. Eles dizem que é o celular da diocese, é o celular da igreja. Eu não consigo ter praticamente, se for para ter uma conversa íntima, pelo Instagram com a Miss, não dá. E no WhatsApp, eu tenho umas conversas de vez em quando meio cabulosa com a missionária. Tenho. Um dia eu estava conversando com a missionária, ela estava viajando, a Ponilha está aí. Ela estava viajando com a Ponilha e eu não sabia. E eu mandei uma mensagem para ela, a Ponilha falou, eita missionária. Não foi foto não, tá, irmãos? É emoji, emojizinho, viu? Não é foto não, emoji. Ela... Eu acho que eu entendi esse emoji aqui, ó. Então, porque tem acesso ao meu celular. Então, eu não tenho problema nenhum. Minha esposa, quando eu posto alguma coisa, elas brigam. A Sofia mesmo fala, dá para tomar o celular do missionário, que ele está postando coisa no Instagram dele? Sabe o que me ameaçaram? Vamos abrir um Instagram para ele com 5 seguidores, para ele postar o que ele quiser. Porque o resto é da igreja. Então, preste atenção. Isso para mim é bom, porque se acontecer de chegar alguma mensagem, olha o tanto de gente que vai interceptar. Agora, você precisa entender que tudo é tudo. O Senhor precisa ter acesso a tudo que é seu. E o que Ele quer, eu vou repetir, não é bens, não é material. Deus não quer nada, Deus não quer usurpar nada seu, Deus não quer tomar nada seu. Deus só quer você. Se Ele tiver o seu coração, Ele tem tudo. Paulo entendeu isso. Agora presta atenção, não tem ninguém mais poderoso para ensinar para nós do que o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele se esvaziou do seu trono de glória. Ele deixou tudo que Ele tinha. Ele desceu do céu, se esvaziou. Para quê? Para se entregar por nós. Ele deu o quê? Tudo. Não houve reservas. A entrega foi total. Então eu quero pedir para você nessa noite, por favor. Quando você falar que você aceitou a Jesus, aprenda que você entregou a sua vida para Ele por completo. Você não só
a partir de hoje eu sou evangélico. A partir de hoje eu sou cristão. Não, eu entreguei a minha vida para Jesus. E quem entrega a vida para Ele não perde. Te dou toda a certeza, não perde. Eu vou fazer 30 anos que sirvo ao Senhor. Não sinto falta de nada. Não perco. Quando eu vejo os meninos comentando alguma coisa assim: ah, o senhor viu, fulano foi preso. Eu falo: quem? Ah, o cantor fulano de tal. Aí eu brinco, aí na hora que eu falo assim: eu sou crente mesmo. Porque eu não conheço. E falo para vocês sem mentira. Tem muitos que eu conheço. Ah, morreu fulano. Ah, Beltrano. Conheço muitos. Claro, porque são famosos e a gente conhece. Ah, mas MC não sei quem foi preso. Ah, não sei quem é. Não, só não conhece. Como é que é o nome do que foi preso agora? MC Pozo, Gozo, Bozo, Pose. Quem é? Quem conhece MC Pose? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Tem um monte de crente que conhece. Como é que tu conhece um cara que não é crente e canta funk proibidão? Ah, claro, você conhecia antes de vir para a igreja, né? Antes de vir para a igreja você conhecia. Não é agora, claro que não é agora. Mas preste atenção, dá tudo para o Senhor, é tudo, irmão. A partir de hoje, sua vida é toda para Jesus. Sua entrega é toda para Ele. Seu coração é só dele. Nós cantamos isso na igreja. Seu coração é dele, sua vida é dele. Tudo que você tem é dele. Ele não quer só metade, ele quer você por completo. Olhe para mim, seu celular é dele. De quem é? Então tira o chip e bota aqui de oferta. Brincadeira. Tudo que você tem é de quem? Dele. Você precisa ter entendimento que o céu, Ele quer de você só seu coração. Ele quer que você se entregue por completo. A minha pedida nesta noite, hoje é RCE, Reunião de Crescimento Espiritual. A minha pedida para você nessa noite é: por favor, Igreja Casa da Bênção da cidade de Marabá. Nós somos uma igreja que se entrega totalmente para o Senhor. Nós precisamos nos entregar por completo. Aqui não tem crente, como é que eu vou falar? Meia pataca. Não, meia pataca não, é muito bonitinho. Aqui não tem crente meia boca. Amém? Aqui tem crente que se entrega totalmente ao Senhor. Não existe restrições nesta igreja. Eu quero que você aprenda uma coisa. Eu vou até escrever uma frase e vou botar lá na entrada lá. Quando entrar, entre sem restrições. Se entregue por completo. Se entregue por inteiro. Ele quer que você se entregue por inteiro. Vão se levantar contra você, pai, mãe, tia, irmão, vão falar um monte de coisa contra você, vão usar um monte de coisa, vão te chamar de crentinho. Agora você é crentinho, agora você é quadrado, agora você é isso. Falem o que quiser, mas eu quero é ser chamado de discípulo de Jesus. Eu quero é ser um homem que se entrega por completo. Quero que você seja uma mulher que se entregue por completo aos céus. É isso que Ele quer, entrega total. Amém? Vamos fazer isso agora? Vamos orar. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Orar. Vamos nos entregar por inteiro.